Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté é considerada a menor basílica do mundo e casa da padroeira de Minas Gerais, local de peregrinações e romarias. Localizada a quase 2.000 metros de altitude, chegar ao santuário é literalmente estar nas nuvens. O passeio é uma experiência incrível e é possível até se hospedar por aqui e ver um nascer do sol incrível. O santuário fica pertinho de Belo Horizonte e se você quer mais informações sobre o lugar, continua aqui comigo e vem viver essa experiência com a gente. O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade está localizado a 51 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte, a cerca de 1 hora de estrada, e a 16 quilômetros do município de Caeté. O santuário fica no alto da Serra da Piedade, a 1.746 metros de altitude. No mês de agosto de 2024, o Brasil estava enfrentando vários casos de incêndios devido ao tempo muito seco, muitos focos de queimadas que deixaram muitas cidades cobertas de fumaça por vários dias. E infelizmente, no dia da nossa visita ao santuário não foi diferente, e a fumaça atrapalhou muito a visibilidade, mas apesar disso, dá para se ter uma ideia da imensidão e da beleza desse lugar, que no lugar de fumaça é sempre cercado por belas nuvens. Nós estamos aqui na Estação da Piedade, a gente vai pegar a van agora para poder subir até lá no santuário, né? E olha, gente, tem fila aqui, a fila lá fora tá até maior. E essa fila aqui é para poder pegar a van que leva, né, até lá no santuário. Então tem uma fila para quem compra o ingresso aqui e tem a outra fila aqui que tá bem menor, que é de quem já fez o agendamento pelo site, que foi o que eu fiz, né? A entrada aqui custa R$15 e a van é cobrada também à parte R$10 por pessoa. Então façam o agendamento pelo site, ó, que vai agilizar o passeio de vocês. Para visitar o santuário é cobrada a taxa de preservação de R$15 por adultos e R$7,50 para crianças de 6 a 11 anos. As visitas acontecem de quarta a sábado das 8 às 18h30 e no domingo das 7 às 18h30. O transporte de van não é obrigatório, quem quiser pode ir andando, ó. Já tem algumas famílias ali subindo, mas é até lá em cima, gente, ó, até lá no alto do morro. E como o nosso tempo tá curto e a gente tá com um pouquinho de preguiça de andar também, a gente vai de van. Nós pagamos R$65 nos ingressos, já com o transporte da van ida e volta incluídos. E apesar de muitas pessoas subirem de bicicleta e até a pé aqui da estação de embarque até o alto do santuário, achei o trecho bem longo, são 2,5 km, com muita subida para ser feito caminhando, principalmente com o sol forte na cabeça e para quem vai com crianças. Eu não consegui filmar a subida porque não consegui lugar na janela da van, mas na volta consegui filmar para vocês alguns trechos do caminho para terem ideia de como é o trajeto, estreito e cheio de curvas, mas com uma paisagem deslumbrante. Para quem tem mais tempo e disposição do que nós, pode fazer essa caminhada curtindo essa paisagem incrível. Para quem quer ir mais rápido e com mais conforto, aconselho ir de van mesmo. Além de barato, você ganha muito tempo no seu passeio.
e chegamos nesse lugar incrível que é a Basílica da Piedade. Agora nós estamos já aqui no alto do morro e esse lugar tem uma história, né, muito bonita. O seu surgimento se deu através da aparição da Virgem Maria com Jesus morto nos braços. Ela apareceu para uma menina de 6 anos que era surda e muda e ela começou a falar, né? Foi um milagre aí da aparição da Virgem Maria para essa menina. E havia um fidalgo português aqui na região, de nome Antônio Silva Bracarena, que estava explorando ouro, né? Aqui nas montanhas do entorno, e ele quis vir conhecer aqui o lugar, se apaixonou, se encantou aqui pelo local e decidiu construir uma capela, uma igreja, né, em homenagem aqui à Nossa Senhora da Piedade. E como ele era viúvo, não tinha filhos, ele resolveu viver o resto da vida aqui como ermitão, como eremita, e ele construiu, né, a basílica aqui com recursos próprios dele, sem nenhuma ajuda, e a construção demorou cerca de 30 anos, porque não tinham, né, estradas, o acesso para trazer o material aqui para cima era difícil, mas então essa é a história aqui do santuário. Construída a partir de 1974, a Basílica Estadual das Romarias foi feita em concreto puro armado e tem murais de cerâmica revestindo as paredes que são baseados em temas bíblicos. Foi construída para atender a alta demanda de fiéis que chegavam em busca do santuário. E nessa hora que Cristo vai olhar também para Pedro, ele vai se arrepender, ele vai cair em si. Certamente Cristo viu aquele olhar e disse que apesar dele, o nosso Jesus Cristo não mudou. Talvez o olhar que Jesus ensanguentado olhou para Pedro foi o mesmo. E partindo aqui da Basílica Estadual das Romarias, começamos a nossa subida pelas escadarias rumo ao santuário, chamado de percurso curto da Via Sacra, que leva até a Basílica de Nossa Senhora da Piedade, e a primeira parada é na praça que dá acesso ao Caminho das Dores. Apesar de ter feito muito sol no dia do nosso passeio, um conselho que eu ouvi de muitas pessoas foi o de levar um casaco, pois no alto da serra costuma ventar muito e fazer frio em algumas épocas do ano. Cansou? Uau! Estamos praticamente nas nuvens e ainda vamos subir mais, porque a gente ainda não chegou na Basílica. Isso aqui é só um pátio, ó, tem uma fonte ali, tem umas estátuas e aqui começa, ó, o caminho, a subida lá para a igreja, para a Basílica. A água daqui, ó, vem da nascente aqui, da própria serra, ó, a gente está numa altitude de 1.746 metros. O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 1956. Hoje é considerado uma unidade de conservação, o Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, e o órgão responsável por ele é o IEF Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas, que nos concedeu a autorização para as filmagens de drone no local, e fica aqui registrado o nosso agradecimento ao IEF. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Tem até restaurante aqui em cima, gente. E olha a vista, né? Do restaurante aqui. Pena que tem muita fumaça hoje das queimadas, então talvez não vai dar para ver com tanta clareza, né? Porque tá tendo muito foco de incêndio nas estradas.
mas o lugar é impressionante de bonito. O Caminho das Dores da Mãe da Piedade é considerado um jardim de espiritualidade. O caminho reúne mosaicos que retratam 7 momentos da vida de Maria narrados na Bíblia. Além do restaurante, também tem lanchonete, e loja de souvenir. A história da Basílica começa em 1765, com a aparição de Nossa Senhora com Jesus nos braços no alto da Serra da Piedade para uma menina surda e muda de nascimento, cuja família vivia na comunidade de Penha, a 6 quilômetros da serra, na estrada para Caeté. A partir daquela visão, a menina passou a falar. Isso chamou a atenção de muitas pessoas que quiseram ir até o lugar, mesmo sem ter caminhos, estradas ou trilhas para isso. Os fidalgos portugueses Antônio da Silva Bracarena e irmão Lourenço, fundador do Colégio do Caraça, chegaram na região por volta do século XVIII. Antônio da Silva Bracarena estava hospedado na região com o objetivo de explorar ouro e, depois de ouvir os relatos das minas que ali existiam, soube dessa história do milagre. Dizem que ele tinha pouca fé. Porém, quando soube da visão, resolveu também ir conhecer o lugar da aparição e ficou tocado e se converteu. A partir daí, ele decidiu não explorar mais ouro, seu único objetivo na época. Ao invés disso, ele pediu ao bispo para construir uma capelinha no alto da serra, no lugar onde aconteceu o milagre. Em 1767, ele conseguiu autorização para construir a capela no alto da serra, dedicada à Santíssima Virgem Maria, e um eremitério. Ele mesmo a construiu com as suas próprias economias, sem nenhuma ajuda. Foram 30 anos de construção com muita dificuldade, já que não tinha estradas e nem condução para carregar os materiais. A igreja é toda de pedras e ele viveu no santuário como ermitão até o fim de sua vida. Depois de construída a capela no alto da Serra da Piedade, a fé se consolidou e a devoção do povo mineiro deu início às peregrinações. Tempos depois, a capela ganhou a imagem esculpida da visão da menina por um jovem de Ouro Preto, depois reconhecido como mestre do barroco mineiro, Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Nós estamos nas nuvens. Aqui de cima, em dias claros, sem essa fumaceira, é possível ver a Serra do Caraça, a cidade de Caeté, Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte. Quando o Santuário da Piedade completou 250 anos em 2017, o Vaticano elevou as 2 igrejas do complexo do santuário a basílicas. Agora ela é considerada a menor basílica atualmente existente no mundo e considerada de grande valor histórico e religioso para os mineiros. Sobre hospedagem, há uma pousada dentro do santuário, chamada de Casa dos Peregrinos Dom Silvério, onde você pode fazer um retiro e amanhecer aqui em meio às nuvens. Para ter mais informações sobre a hospedagem, entre em contato através do telefone que está na tela. Os quartos são muito confortáveis e a hospedagem tem café da manhã, almoço e jantar incluído. São 15 quartos com total de 60 acomodações, Wi-Fi, enxoval de cama completo e banheiros privativos. Todos os quartos têm vista para as belas montanhas de Minas. O valor do quarto para 4 pessoas é R$ 210 por pessoa, o apartamento para 3 pessoas R$ 230 por pessoa, apartamento para 2 pessoas R$ 260 por pessoa e crianças de 0 a 5 anos não precisam pagar a diária. De 6 a 12 anos pagam meia diária e a partir de 13 anos paga a diária integral.
visita o santuário tem a oportunidade de recordar a marcante passagem bíblica em que Jesus se retira no Monte das Oliveiras para orar momentos antes de ser entregue aos soldados romanos. O Monte das Oliveiras foi recriado aqui no santuário e parte do seu caminho até o local onde se encontra a imagem de Jesus está contornado por 75 mudas de oliveiras. O ambiente traz um momento de intimidade de Jesus Cristo com o Pai e também de obediência, pois Cristo sabe de todo o sofrimento pelo qual passará em breve. Nossa ideia inicial era almoçar no santuário, mas acabamos indo para um restaurante que fica a 10 quilômetros da recepção do santuário, que se chama Emboabas Grill, e foi uma ótima escolha, um dos melhores almoços de toda a viagem, e ficava no nosso caminho rumo à Lapinha da Serra. Quando vierem ao santuário, não deixe de passar para almoçar aqui. Além dessa bela comida feita em fogão a lenha, os preços também são muito bons pela variedade e qualidade oferecida aqui, e o atendimento tem aquela simpatia típica mineira que é inconfundível. Espero que tenham gostado de conhecer o santuário com a gente e continue por aqui porque no próximo vídeo vamos te levar para conhecer um dos lugares mais mágicos de Minas Gerais, um vilarejo onde moram apenas 600 pessoas e tem um cenário incrível e inesquecível. Se inscreva no canal e vem viajar com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.